Fala empresário e empresária, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Act Gigantes do Marketing. E o tema que a gente vai trazer aqui hoje é: será que o influencer pode destruir a marca da sua empresa? É sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar também sobre a Bis e Felipe Neto. É um assunto aí que eu achei interessante a gente poder falar, porque eu tô trazendo uma série de vídeos pensando, olhando de uma forma estratégica que as grandes empresas estão utilizando para poder se destacar no mercado. Eu acredito que vai ser um ganha-ganha muito grande. Por quê? Porque eu vou trazer essa perspectiva das empresas e você pode pegar, caramba, isso faz sentido. Nossa, isso aqui não faz sentido eu colocar na minha empresa. Então, a partir do momento que você entende isso, que você percebe assim, cara, aquela empresa cometeu esse erro, eu não vou fazer isso. Essa empresa acertou isso. Cara, como que eu posso pegar esse tempero que essa empresa colocou, pegar o meu tempero e colocar naquilo que aquela empresa criou? Então é sobre isso. Então, sem mais delongas, para quem não me conhece, meu nome é Naut Moura, sou especialista em branding e marketing digital, moro em Portugal há mais de 4 anos e a gente está trazendo aí essas estratégias. Tem empresa aqui em Portugal e também atuo para presto alguns serviços também para os Estados Unidos, para alguns políticos, e só para você conhecer um pouquinho de mim, tá bom? Então o que acontece? Uma das estratégias que não é estratégia nova, antiga, tá? Porque essa questão dos influencers, essa questão do Instagram, de ter influencers fazendo vídeos, ganhando audiência e tudo mais, é de pouco tempo agora, essa época do Instagram e tudo mais, que agora as empresas, elas perceberam que o quê? Em vez de ela focar em investir só em Facebook Ads, em Google Ads, investir em performance, eles estão vendo que às vezes é mais barato pagar um influencer que já tem uma autoridade com aquele público e vender para aquele público. Então, a partir do momento que aquele influencer tem aquela audiência na mão, o cara vai lá e fala assim, ó, te dou X para você representar a minha marca, para você divulgar a minha marca. Às vezes sai mais barato para a empresa do que ela pagar Facebook Ads, ela pagar Google Ads, ela investir na televisão, investir em outdoor, sai mais barato. Por quê? Porque aquele influencer, ele já tem autoridade sobre aquele público. Então, se torna muito mais fácil daquela campanha de marketing ser mais efetiva, entendeu? Agora, sim, isso não é uma coisa, essa questão dos influencers e tudo mais, ela é uma coisa nova. Só que essa estratégia, ela não é tão nova assim. Por quê? Porque você via antigamente o que, por exemplo, marcas como a Nike, pegando jogadores de futebol, celebridades, você vê a Red Bull, essas grandes empresas pegarem celebridades que às vezes estavam ali em destaque e patrocinavam essas pessoas. Só que agora são pessoas que eram, teoricamente, poderiam ser desconhecidas. Hoje em dia tem muitas pessoas que têm essa audiência assistindo ele. Então, já entrando aqui no que a Bis e o Felipe Neto fizeram, a Bis, ela contratou o Felipe Neto, né, só para você entender o contexto, para poder divulgar a marca. E você me pergunta, Naut, dentro do seu conhecimento de estratégia de branding, marketing, isso foi uma coisa positiva ou negativa? É aquilo, a partir do momento que eu vou fazer uma estratégia de branding para um cliente, qual que é a primeira coisa que eu faço dele, que eu faço para ele? É o quê? É o propósito e o manifesto. E tudo que vier embaixo da arquitetura de branding, ela tem que vir embaixo do propósito. Só que o que acontece com muitas marcas e muitas empresas? Ela não tem um propósito definido. E quando essa empresa não tem um propósito definido, ela fica fazendo estratégia de marketing ali, uma em cima da outra, para poder vender. E será que isso é sempre positivo? Será que sempre vai dar certo? Não aconteceu isso com a Bis. Por quê? Porque a empresa não entendeu o público-alvo dela. E o público-alvo dela, aconteceu um contexto no Brasil, do contexto ideológico, que está movimentando, cara, a maior massa da população brasileira que comia um bis.
sem tranquilo, nunca teve problema, sempre achou gostosinho o chocolate ali e tudo mais, as propagandas e tudo mais. Só que o que acontece? Parece que o dono da Biz e tal, se eu tiver errado, alguém coloca aqui nos comentários, ele tem uma pauta ideológica ali pro lado da esquerda. E o Felipe Neto também tem essa pauta ideológica. Só que o Felipe Neto, ele é muito mais visado do que o dono da Biz, né? E a partir do momento que a Biz pega um cara que é extremamente visado e ele tem essa personalidade, ele tem essa questão ideológica muito grande, ele meio que dá um tiro no pé. Porque ele fez um marketing, só que o marketing é o contrário, porque as pessoas só pela raiva e pelo aquilo que o Felipe Neto representa para elas deixaram de comprar Bis. E mesmo o Felipe Neto sendo um grande influencer, do Brasil, tem mais, acredito eu, mais de 40 milhões de inscritos no canal dele e tudo mais. Só que o que acontece? Ele se envolveu durante toda a carreira dele em várias polêmicas, em várias coisas que mancharam a imagem dele. E essa é a principal perspectiva que eu venho trazer dessa estratégia que a Biz utilizou. Eu te pergunto, as pessoas me perguntam, mas é interessante essa estratégia com influencer? Na maioria das vezes é. Só que quando você pega um influencer que não está alinhado com o propósito da sua empresa, você pode acabar destruindo ela. Você pode acabar destruindo. Por quê? Porque aquele influencer representa uma coisa na mente das pessoas. E a partir do momento que ele representa isso na mente das pessoas, você associa a sua marca a ele, cara, você está destruindo a sua marca. Parece que ela até perdeu clientes, ela perdeu valor de marca e perdeu até algumas ações fazendo essa ação. Entendeu ou não? Perdeu muito valor. Por quê? Porque não entendeu o público-alvo, não entendeu o contexto ideológico que o Brasil tá. Só para seguir uma cultura ideológica. Você acha que vale a pena? Você acha que vale a pena você perder, quiçá, milhares ou milhões de clientes só por conta de uma questão ideológica? Eu te falo, no final do mês os boletos tem que pagar de todo jeito. Então, o que vem é um alerta para você que é empresária ou futuro empresário ou empresária. A partir do momento que vocês pensarem sobre essa estratégia, você pense antes, o propósito, qual que é o propósito da minha empresa? Que da maioria das vezes a empresa não tem. Não tem até um livro que eu recomendo, que é você ler um livro chamado Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Que ele traz esse senso do propósito e explica por que marcas deram certo e outras não. Daí você vai entender a importância de você começar pelo porquê. E o que acontece? A partir do momento que você pensar nisso, cara, eu quero utilizar essa estratégia para poder reduzir meu custo. Tá, mas esse influencer, ele tá alinhado com a sua marca? Ele tá alinhado com a sua marca? Ele tá alinhado com o seu público-alvo? Porque às vezes ele pode estar alinhado ideologicamente com você, mas será que o seu público está alinhado com aquilo? Então, essa é a pergunta que eu quero deixar sobre essa estratégia específica. Esse entendimento mais profundo e entendimento sobre negócios. Se fez sentido para você, coloca aqui nos comentários. Se não fez, se tem outra pergunta, quer algo mais direcional, pode colocar aí nos comentários. Fechou? E tamo junto, bora pro game e vamos fazer acontecer.